Oi, gente, tudo bem? Eu sou Vinícius Gentil, professor de História da Escola Municipal Charles Anderson, na Sexta CRE. Hoje vou compartilhar uma aula com vocês. O coronavírus não vai impedir da gente trocar ideia não, beleza? Olha só, essa aula é para o 9º ano. E a gente lá no 9º ano estava falando de Primeira República, lembra disso? Coronelismo, política café com leite, política dos governadores. Falamos também do Rio de Janeiro, daquele início de mudança, da urbanização, modernização e o que a gente vai chamar de gentrificação no Rio de Janeiro. E por fim, nas últimas aulas, a gente discutiu os movimentos sociais no campo, lá, Canudos e Contestado. Falamos também de algumas revoltas na cidade, revolta da vacina e revolta da chibata. Chegamos a falar delas, né? Hoje a aula especialmente é sobre cangaço. Eu não podia passar dessa Primeira República sem falar do cangaço. Eu acho importante porque, na verdade, o cangaço se diferencia muito dos outros movimentos sociais, de Canudos e Contestado, lembra? Canudos lá tinha a liderança do conselheiro, uma ligação com a ideia da religião também, e durou 4 anos, ali cerca de 4 anos, alguns historiadores dizem menos, porque falam dos últimos conflitos. O Contestado um pouquinho menos, lá no sul do país, também com Zé Maria. Bom, a gente viu isso já. Esse movimento aqui é um movimento no Nordeste. Ah, beleza, Canudos também, mas ele é diferenciado. Ele é um movimento que durou muito tempo. Ele começa ali no final do século XIX e vai até os anos 30, era Vargas ali, a década de 30. É lá que ele vai se diluir um pouco, tá bom? Bom, o cangaço, eu acho que a gente, para falar de cangaço, de grupo de cangaceiros, é interessante a gente começar pensando na região do Nordeste, como está aqui. A situação do povo, a pobreza, as péssimas condições de vida, a injustiça, contribuíram não só para a existência do cangaço, mas para vários outros movimentos. Então a gente começa a entender o seguinte: o cangaço era um grupo de pessoas do Nordeste que se rebelaram em algum momento a partir de uma situação local. É fácil entender isso, gente. Se a gente parar para pensar hoje no Nordeste brasileiro, no sertão brasileiro, a gente ainda tem problema de água. Apesar de a gente ter avançado, a gente ainda tem esse problema. Você imagina isso há 100 anos atrás, como é que era? Há 110 anos atrás, 120 anos atrás? É óbvio que o Nordeste tinha problemas elevados à potência 1000. Muita coisa. Então é óbvio pensar que a pobreza, a desigualdade social, as injustiças, a miséria que eles viviam, gerava com certeza gente que queria uma outra experiência, queria atuar de uma outra forma. E aí começaram os grupos de cangaceiros. Está aqui de novo. A circunstância mais importante para que começassem a surgir os cangaceiros era a situação precária do homem do interior do Nordeste, como eu acabei de dizer. Muitos eram pequenos proprietários, mas mesmo assim tinham que se sujeitar aos mandos dos coronéis. Aí entra um detalhe. Lembra que a gente falou muito dos coronéis, lá em sala de aula, esses caras que não eram militares, mas eram aqueles que mandavam na região, né? Eram os grandes proprietários, esses eram os coronéis, eram aqueles que dominavam a política, o poder econômico, lembra disso? Esses caras estão metidos nisso, porque eles também faziam com que a região se tornasse uma disputa permanente. E muitos dos jagunços que trabalhavam para esses coronéis, numa certa medida, num dado momento, eles saem da proteção desses coronéis, dos conflitos entre famílias, e vão formar esses cangaceiros. Vão formar esses grupos que vão começar a atuar na área do crime no Nordeste. Fiz um asterisco aí, chamei a atenção de vocês, vou sublinhar essa coisa de começam a cometer crimes, porque a gente vai ter uma outra questão, tá? Mas eu já vou falar com vocês. Bom, para ter uma imagem de como é que eram esses cangaceiros, eu trouxe aqui uma foto. Dá para ter ideia de como é que era isso, né? Porque normalmente, se você for ao Nordeste um dia, você vai ver lá muitas lembrancinhas que tem como referência esses cangaceiros. Então aí você para, peraí, se eram bandidos, se eram pessoas violentas, que assaltavam, que roubavam, que assassinavam, por que até hoje o cangaceiro ele é uma referência no Nordeste? Porque na verdade tem uma coisa aqui, ó. A ideia do banditismo social. O que é isso? Esses cangaceiros não eram todos os grupos absolutamente violentos, assassinos, ladrões. Eu vou até fazer uma ressalva. Ladrões até eram, né, porque estavam cometendo crimes, saqueando mercados, invadindo fazendas e tal. Só que muitos deles pegavam parte desses mantimentos, da comida, do que roubavam, tudo que conseguiam, e distribuíam para a população miserável sertaneja. Então, obviamente,
que no interior do Nordeste essas figuras eram tidas como heróicas, né? Figuras que representavam heróis para eles, porque eram eles que chegavam com comida. Eu não estou discutindo aqui a legalidade disso, tá? É ilegal, certo? São criminosos. Só que surge a ideia de banditismo social quando a gente fala de cangaço, para poder você entender bem. Existiram grupos apenas bandidos, violentos, assassinos, que rodavam tocando terror no Nordeste, e existiam grupos que faziam seus crimes, mas tentavam de alguma maneira ajudar as pessoas mais pobres. Por isso que eles ficaram sendo reconhecidos na época. Tem desses cangaceiros um grupo, aliás, um casal que é emblemático, que é esse aqui, ó, Lampião e Maria Bonita. Toda vez que a gente fala de cangaço, a gente lembra deles. Bom, foram figuras importantes do cangaço, emblemáticas e que rodaram a geografia local, demoraram a ser pegos justamente porque conheciam o sertão brasileiro. E aí por isso ficaram. E tem um outro detalhe, Maria Bonita foi uma que inseriu a ideia da mulher no cangaço, tá bom? Por fim, eu queria só deixar alguns aqui que a gente aprendeu mais agora. A gente aprendeu que o cangaço é um problema social, a gente aprendeu que o banditismo social é uma questão de quase Robin Hood, né, tirar de rico para pobre, e a gente conseguiu perceber que o cangaço ele não foi em sua totalidade uma questão de violência e crime por si só. Teve a questão da ideia social, tá bom? Nisso. Então grava isso aí, a gente volta a discutir mais à frente. Essa é uma ideia da Sexta CRE, da gente compartilhar uma aula com vocês. Próxima semana tem mais. Beijo grande. Valeu, perigosos e perigosas. A gente está compartilhando uma aula com vocês.